Então vamos falar um pouco aqui nessa live, nesse vídeo sobre divulgação. Na minha experiência, né, pela minha experiência, é um assunto que o dentista precisa conhecer, né, principalmente nesse momento. Precisa aprender a divulgar da forma certa aquilo que faz, divulgar o seu consultório usando uma comunicação que funciona bem. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Então hoje vamos falar um pouco, um dos pilares para se chegar no 25 em 1, que é a divulgação, né? Eu vou dar aqui 3 passos para o dentista divulgar de maneira eficiente, ou seja, investir numa divulgação, fazer uma divulgação e atrair o paciente certo para o seu consultório. Isso é uma divulgação que funciona, é aquela divulgação que traz resultado, que o dentista consegue ver o resultado, que consegue medir o resultado, ou seja, quantos pacientes atraiu, quanto de faturamento a mais teve no seu consultório, resultado daquele tipo de divulgação, né? Isso é medir um resultado, isso é ter resultado, uma divulgação com resultado. Carla, como é que eu divulgo meu consultório? Nas redes sociais, por exemplo. Então, o que eu vou falar aqui serve para divulgação em redes sociais, mas serve para divulgação em qualquer tipo de canal de atração de pacientes. Eu ensino dentro do meu curso online, do Método Dentista Referência, 19 canais de atração de paciente, ou seja, 19 contatos com o seu potencial paciente, não só redes sociais. Mas o que eu vou falar aqui se encaixa perfeitamente, sim, também nas redes sociais, que é uma grande dúvida, uma grande questão aí para o dentista. Carla, eu sei que eu preciso estar online, que eu preciso estar nas mídias digitais, nas redes sociais, mas eu não sei como. Eu sei que hoje todo mundo está, nós estamos aqui conversando, através de mídias sociais e os nossos pacientes também estão. Mas como se comunicar com a pessoa certa para atrair a atenção dela, e trazer para o consultório? Então eu vou dar aqui os 3 passos para divulgar o seu consultório de forma eficiente, tá? Não é só aparecer ali de qualquer forma, Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, primeiro passo é definir com quem você está falando. Então, de uma maneira muito simples, eu tenho uma comunicação muito simples aqui com os dentistas, tem uma comunicação muito simples também dentro das minhas clínicas, com a nossa equipe, com os meus pacientes, porque acho que quanto mais simples é a comunicação, é mais fácil da pessoa que está me escutando assimilar aquela informação. Então vamos lá, o primeiro passo para uma divulgação eficiente é definir com quem você está falando. Isso pode parecer óbvio, mas não é. Porque o cirurgião dentista, na maioria das vezes, atende várias áreas dentro do seu consultório. Faz mais de 1, 2 ou 3 áreas, mesmo não sendo especialista, dentro do seu consultório. Muitas vezes tem 2, 3 especializações, mas ainda faz prevenção, ainda faz ali uma prótese aqui se precisar, algo mais simples. Então, atende várias áreas no seu consultório. E quando vai divulgar, e não tem nada de errado com isso, tá ok? Quando vai divulgar aquilo que faz, quando quer divulgar o seu consultório, acaba indo, por exemplo, para as redes sociais e não sabendo o que falar ali. Nossa, mas então o que será que eu falo? Será que eu faço um post sobre extração de terceiro molar? Será que eu falo sobre cárie dentária? Então eu vejo muitos dentistas perdidos ali na hora de começar a divulgar aquilo que faz, não só nas redes sociais, mas ou numa palestra, ou numa revista, enfim, qualquer tipo de divulgação, e não saber o que colocar ali por não ter definido com quem é que vai falar naquela publicação, tá? Então o primeiro ponto aqui é importante, definir com quem é que você está falando. Eu sempre recomendo, quando o dentista faz mais de 1, 2, 3 áreas dentro do seu consultório, ou seja, atende várias especialidades, que na hora da divulgação, que divulgue 2 no máximo. Precisa entender, você vai definir que posicionamento você vai divulgar,
que posicionamento você vai ter, por exemplo, dentro das redes sociais. Por exemplo, as minhas clínicas têm um posicionamento dentro da ortodontia e odontopediatria. É a maior rede de clínicas de odontopediatria da região. Então a gente tem um posicionamento. Isso não quer dizer que a gente não faça clínica geral, que não atenda adultos. A gente atende adultos, tanto na ortodontia quanto na área de clínica geral. Só que nas nossas divulgações, quem quiser conhecer, é Dental Kids, e a gente está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. O foco da nossa divulgação é odontopediatria e ortodontia. Então, é esse público que eu quero atrair para o meu atendimento. E aí eu vejo o dentista muito perdido no que divulgar. E muitos, eu vejo o Instagram, quem já tem, né, Instagram e faz algum tipo de post ali, alguma publicação, que em cada publicação fala de uma área completamente diferente, diversa. Por quê? Porque quer divulgar tudo aquilo que sabe fazer, só que aí, como que é visto pelas pessoas que estão ali nas redes sociais? É visto como um generalista, que faz de tudo um pouco, mas que não é visto como uma autoridade, alguém que se destaca numa área. Por exemplo, na ortodontia. Então, eu recomendo sempre para quem quer começar as suas divulgações nas redes sociais. E eu repito, isso não vale só para redes sociais, tá? Eu ensino os meus alunos a se posicionarem em qualquer canal de atração de pacientes, online e offline. Mas, para um posicionamento, é preciso definir com quem é que você está falando. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você é ortodontista, também faz outras áreas, faz endo, faz implante, mas você quer atrair pacientes de ortodontia, você quer ficar conhecido como o ortodontista para aquele seu grupo de pacientes, aquela sua comunidade, a comunidade onde você está, é importante você pensar antes de fazer qualquer publicação com quem é que você está falando, com quem é que você vai falar, para quem é que você vai aparecer. É isso que eu quero dizer, com quem é que você está falando, é quem é que vai ver aquela sua publicação, para você entender que linguagem vai usar com aquela pessoa. Então, se for ortodontia, quem é que você quer atrair? É o adolescente ou é o adulto? Então, quando é o adolescente, você precisa falar com os pais dele. Quando é com o adulto, é outro tipo de comunicação. O que é que um adulto quer? O que ele deseja quando ele vai procurar o seu atendimento de ortodontia, um tratamento ortodôntico? O adolescente, o que é que o adolescente quer quando vai procurar um tratamento ortodôntico? O que é que os pais do adolescente querem quando levam o adolescente lá para uma consulta com você? Ou seja, é importantíssimo, esse primeiro passo é fundamental para você definir a sua divulgação. Com quem é que você vai falar? Quem é que você quer atrair com aquele post, com aquela publicação? Isso vale para tudo no consultório. Quem é o meu público principal? Baseado nisso, você vai definir como vai ser a sua recepção, enfim, as cores da parede e tudo mais, tá? Então, primeiro ponto, definir com quem você está falando. Isso é muito importante, muito importante. E é um exercício. Muitas vezes o dentista tem uma grande dificuldade com isso, porque nunca parou para pensar. Porque quando a gente se forma na faculdade, a gente se forma para atender todas as especialidades, todas as áreas. Nós não somos especialistas quando saímos da graduação, mas nós estamos aptos a fazer tudo. Podemos fazer até implante, qualquer área, ortodontia, enfim. É claro que aí a gente vai buscar um conhecimento maior, né? Mas nós já podemos fazer. Fazemos de tudo um pouquinho ali na graduação. A gente já experimenta algumas áreas ali. E quando abre o consultório, na maioria das vezes, a gente ainda não é especialista, mas já atende várias especialidades, tá? Então, primeiro ponto aqui é definir com quem você está falando, tá? Isso é muito importante. Então, vou dar mais um exemplo aqui. Na ortodontia, já dei um exemplo. Na odontopediatria, é claro que você está falando com os pais. E eu diria mais, principalmente com as mães, que são as mães,
é que na grande maioria das vezes tomam a decisão de escolher o médico, de escolher o cirurgião dentista. Então você pode transportar isso para qualquer área que você vá divulgar. Então se for a endodontia, tá? Então quem é o meu público? Com quem é que eu estou falando, certo? Esse é um assunto muito legal, gosto muito de falar sobre isso. É algo que a gente tem muita experiência na minha rede de clínicas, é divulgação, principalmente online hoje em dia, né? A gente investe muito em palestras também. Isso vale, como eu falei, para qualquer canal de atração de pacientes que você escolher divulgar o seu consultório, né? Eu ensino 19 formas do dentista fazer isso dentro do curso. E aí vamos para o segundo passo. O segundo passo é definir qual vai ser o conteúdo daquela sua divulgação. Então, se a gente está aqui falando em redes sociais, o que é que vai ter ali no seu post? Qual vai ser o assunto? Como é que você vai abordar esse assunto? Ou no seu vídeo, né? Ou num script, no tema ali do seu vídeo, no que você vai falar. Isso, o conteúdo vai definir se você vai ter pessoas lendo, pessoas atraídas por aquilo que você está falando ou não. Então, o conteúdo precisa atrair atenção. Primeiro, precisa atrair atenção. Um bom conteúdo, um conteúdo que vale a pena, que traz resultado, e a gente está falando aqui em divulgação, que traz retorno, que traz paciente na cadeira. Um bom conteúdo é aquele que primeiro chama a atenção de quem está ali nas redes sociais, ou de quem está folheando uma revista, ou de quem está assistindo uma palestra sua. Então, o conteúdo precisa chamar a atenção. Nas redes sociais é algo muito rápido. As pessoas estão ali no celular, rolando aquela tela, e você tem só 1,5 segundos para chamar a atenção delas, tá? O Facebook colocou essa pesquisa, fez essa pesquisa, tem 1,5 segundos. Todo mundo que faz algum tipo de publicação no Face, no Instagram, tem 1,5 segundos para chamar a atenção daquela pessoa que tá ali, ela parar e ver um post seu. Olha que desafiador. Ou seja, se o dentista não souber como fazer, como é que tem que ser esse post, o que é que atrai a atenção das pessoas, ele vai perder tempo fazendo publicações ali. Ah, Carla, mas eu contrato uma agência para fazer. Será que a agência sabe quem é o seu público, com quem é que você está falando? Será que sabe atrair atenção para a área da saúde? Na grande maioria das vezes, não. Eu já trabalhei com agências e que não me trouxeram resultado. Agora, quando o dentista sabe o que atrai atenção, o que traz resultado, e aí trabalha junto, bem próximo com a agência, aí sim a agência pode trazer resultado. Mas é possível sim também, é claro, o dentista fazer sozinho. Eu vejo já vários nas redes sociais, mas a maioria não sabendo fazer uma publicação que atraia a atenção das pessoas, e uma publicação que traga pacientes para o seu consultório, para a sua cadeira. Tá? Então, definir o que você vai publicar, o conteúdo do seu post, o conteúdo do seu vídeo, o conteúdo da sua divulgação é fundamental. Precisa, primeiro, atrair a atenção das pessoas, e nas redes sociais isso é muito rápido, então existem algumas regras, algumas formas de atrair a atenção e fazer a pessoa parar ali na sua divulgação. Tá? Eu ensino isso com muitos detalhes para os meus alunos, mas aqui a gente está conversando sobre isso. Você já pode sair daqui e já começar a fazer a sua publicação nesses moldes. Segundo, reter a pessoa no seu post. Então, primeiro é chamar atenção, fazer ela parar. Imagina você que está lá rolando o Instagram, você está lá no Instagram e de repente uma imagem por alguma razão, porque tem algumas razões, enfim, o que é que chama atenção? As cores, formatos de letras, enfim, que tipo de imagem você usa, e aí a pessoa parou ali. O que faz ela ler aquilo que você escreveu? Porque se é um post, é preciso ter a legenda do post. Se é um post no Facebook, existe um público grande no Facebook,
né? É importante no passo 1, quando você define com quem é que você vai falar na sua divulgação, você define também onde é que essas pessoas estão, claro, né? Para você fazer a sua publicação no lugar certo. Então no Facebook tem muita gente. Lá no Face é a descrição que fica em cima do post. O que é que você vai escrever ali que vai reter a atenção das pessoas? E no Instagram é uma legenda, é abaixo da imagem ou é abaixo do seu vídeo. Então, dependendo do que você escrever ali, da forma com que você escrever, uma ordem certa para reter a atenção, para manter as pessoas lendo aquilo, aquelas pessoas que você quer chamar a atenção, aquelas que você quer ter no seu consultório. Dependendo, você retém a atenção, sim ou não. Se você simplesmente chama a atenção, ela parar, mas a hora que começar a ler ela não gostar, não se identificar, ou é uma linguagem muito técnica, essa dentista escreve difícil, enfim, não está entendendo muito bem palavras, termos técnicos que o dentista gosta muito de usar, por exemplo, ela vai continuar rolando lá e vai continuar vendo as outras, os amigos e parentes ali no Instagram dela. Tá? Então, primeiro ponto de um conteúdo bom, de um conteúdo que traz resultado, é chamar atenção. Segundo ponto é reter a pessoa na sua publicação ou no seu vídeo. Então, se você já faz vídeos, né, o que é que você fala, em que sequência você fala aquelas informações do vídeo que prende, né, que prende a atenção de quem está vendo, de quem está lendo, e que depois chega até o final e essa pessoa faz aquilo que você quer na sua publicação. Então, o terceiro ponto de uma boa publicação, de uma boa divulgação, é a conversão. O que é isso? É fazer as pessoas tomarem a ação que você quer. Então, é importante quando você pensa numa publicação, eu vou fazer um post, eu vou gravar um vídeo. Qual é o objetivo desse post? Qual é o objetivo dessa publicação? Afinal, é uma divulgação. Não pode colocar qualquer coisa ali. Eu vou fazer um post com uma foto minha e vou escrever ortodontia, cuide do seu sorriso, enfim, e o número do WhatsApp. Isso não traz retorno, isso não traz resultado. Ou o resultado é muito pequeno, existe um potencial muito maior nas divulgações que o dentista pode fazer do seu consultório. Se entender, se aprender a comunicação certa, como se posicionar, por exemplo, nas redes sociais. Mas isso vale para qualquer canal de atração de pacientes, tá? Então, o que é o terceiro ponto de uma divulgação que traz resultado? É a conversão. Então, você já atraiu a atenção da pessoa, você já reteve, ela já ou assistiu o seu vídeo inteiro ou leu aquilo que você colocou. E aí você vai chamar, é importante ter nessa publicação uma chamada para ação. Que ação você quer que ela tome? Será que você quer que ela curta o seu post? Precisa pedir. Será que você quer que ela deixe um comentário? Peça que deixe um comentário. Enfim, dependendo do assunto, você fala de uma forma que se adeque ali. Então peça para compartilhar assuntos de odontopediatria ou de ortodontia, fale para compartilhar. Olha, gostou desse post? Compartilha com uma mãe que é sua amiga, que pode ajudar aí no cuidado com seu filho, qualquer coisa assim, né? Então a chamada para ação é muito importante, esse é o objetivo daquele post. Ou, Carla, o objetivo do meu post então é eu trazer as pessoas para o meu WhatsApp, por exemplo. Sim, você pode colocar um botão ali, né, fazer um anúncio, que eu já vou falar daqui a pouquinho o que é isso, e falar para as pessoas, olha, querem mais informação? Se quiser mais informação, clica aqui e fala direto comigo. Aí tem um botão lá para o seu WhatsApp, ou você pode pôr um link para o seu WhatsApp, né? Não precisa nem fazer anúncio. Então você faz um post ou faz um vídeo e chama as pessoas para tomarem uma ação. Qual ação? Ou ação de engajamento, que eu já falei aqui, que é curtir, comentar ou compartilhar. E aí chame para uma ação só. Às vezes eu vejo dentistas falando, olha, deixa aqui o seu comentário e compartilhe. Não, ou é o comentário ou é o compartilhamento.
E na maioria das vezes a gente precisa pedir mesmo, né? Quando a gente pede, tem uma ação maior das pessoas. Então isso é engajamento. Isso também é importante ter nas redes sociais. Ah, Carla, mas compartilhar um post meu não vai trazer o paciente para o consultório. Mas você vai estar sendo visto. As pessoas vão estar vendo você. Muitas vezes, na maioria das vezes, só de ver um conteúdo bom seu, as pessoas já procuram o seu atendimento. Já pedem o endereço do seu consultório, pede o número do WhatsApp, o contato, já pergunta um pouco mais ali sobre aquele tipo de procedimento ou de tratamento que você está falando, tá? Então, é importantíssimo você chamar para as pessoas fazerem uma ação no seu post ou no seu vídeo. Né? E como eu falei, ou um link para o seu WhatsApp, enfim, ou um link para o seu site, e lá no site ter lá um botão para falar com você, um contato direto com você. Então é muito importante, antes de fazer a publicação, pensar, para que estou fazendo isso? Qual é o meu objetivo com isso? Né? Porque simplesmente colocar algo, sei lá, engraçado, por exemplo, né? Isso pode gerar um engajamento, mas é importante pensar em publicações que realmente tenham um objetivo e que tragam o paciente a querer agendar com você. Ele vai querer agendar com você se ele entender que você sabe sobre aquele assunto que você está falando. Por isso que posts que só tem lá a imagem do dentista ali de braço cruzado, né? Eu brinco com isso porque eu vejo muito. E do lado, ortodontia, ortopedia funcional, clareamento dental e só ali os tratamentos que faz ali do lado da imagem, isso não traz interesse, isso não traz resultado nenhum. Por quê? Porque não agrega valor, você não deu nenhuma informação com aquilo, uma informação que interessa para quem está vendo, para quem está ouvindo o seu vídeo. A gente sempre tem que pensar quem é a pessoa que está do lado de lá do celular, né, ou de qualquer tipo de divulgação. Quem é ela? O que será que atrairia atenção e manteria a atenção dela ali no meu post ou no meu vídeo? Tá? E o objetivo disso, engajamento, ou trazer para o seu site, ou trazer para o seu WhatsApp, para você já conversar mais diretamente. Então, estamos falando dos 3 passos para uma divulgação eficiente do seu consultório. E o terceiro passo é distribuir essa publicação para as pessoas certas. Então, quem quer aprender a fazer marketing digital não é só fazer publicações, não é só postar posts ou vídeos. Não, é entender com quem é que está falando, fazer um conteúdo legal, interessante para aquelas pessoas e distribuir aquele conteúdo para as pessoas certas. Como assim, Carla? O que é isso distribuir? É pagar mesmo um valor baixo, né? Pode começar com um valor bem baixo, o investimento não é alto para fazer isso. Pagar para o Facebook, para o Instagram, distribuir, ou seja, mostrar para mais pessoas aquele seu post, aquela sua publicação. Porque quando a gente só publica e acha que é de graça, muitos dentistas acham que redes sociais é legal porque é de graça, né? Então eu faço a minha publicação, olha que maravilha. Só que dizem que as pesquisas mostram, né, o próprio Facebook divulga isso, que só em torno aí de 5% das pessoas que curtiram a sua página no Facebook vai receber no feed do Face ali, né, no celular delas, vai receber a sua publicação. 5%. Na verdade, o Facebook acho que é até um pouco menos. O Instagram um pouquinho mais de distribuição. A gente chama isso de distribuição orgânica. É aquela distribuição nas redes sociais que a pessoa não paga nada. Então, quem tem uma página comercial, uma página no Face, tem um perfil comercial no Instagram, é isso. Né? Quem tem 100 fãs, 100 pessoas que curtiram a sua página no Face, no máximo 5. Isso o conteúdo for bom, hein? Porque se não for muito bom, é de 2 a 3 pessoas é que vão ver aquela sua publicação, que vão ver.
Eu nem estou dizendo que vão ler, que vão assistir ao seu vídeo inteiro. É que vão receber, que vão ter a chance de parar ali na sua publicação e ver o seu conteúdo. Então imagina isso. É pouquíssimo, né? Ou seja, e no Instagram também. Ou seja, quem quer ter resultado em redes sociais precisa aprender o básico, né? Não precisa ser muito aprofundado nisso, mas o básico de anúncios, que é justamente pagar para o Instagram, para o Facebook, mandar o seu post, mandar o seu vídeo para quem você quer. Então, vou dar um exemplo aqui. Quem faz implante e quer atrair mais pacientes de implante, precisa entender onde é que estão essas pessoas dentro da rede social, definir quem é, né? Se é Facebook, se é Instagram, se vai divulgar nas duas redes sociais e entender que precisa chegar até elas e é possível isso. Ah, como, Carla? Você pode definir um público aí nas redes sociais por faixa etária, por exemplo, dentro da sua cidade, né? Ou num raio em torno do seu consultório e divulgar a sua publicação só para essas pessoas. Então existem várias possibilidades dentro das redes sociais. Isso é o legal, com baixo investimento, que você pode lançar a mão para aparecer para um número maior de pessoas, para as pessoas certas, para as pessoas, porque quando você não faz anúncio, você só publica ali nas suas redes sociais, você não sabe quem está vendo, você não sabe, né? Na maioria das vezes não sabe se quem curtiu ali a sua página ou quem te segue no Instagram, até se são pessoas da sua cidade. E eu costumo dizer assim, o dentista vai divulgar para a cidade em que está o seu consultório, claro. E se a cidade é muito grande, por exemplo, São Paulo, não precisa distribuir para São Paulo toda, né? Distribui ali para a sua região, para o seu bairro ou no máximo para um bairro vizinho. Então isso é possível fazer nas redes sociais, né? Só que existe um passo a passo, precisa aprender, né? Isso também a gente ensina dentro do método Dentista Referência. Então esses são os 3 passos muito importantes para você conseguir divulgar de forma eficiente o seu consultório. São 3 passos. Primeiro, definir com quem você vai falar, definir quem é o seu público, ou seja, a pessoa que está do lado de lá, quem é ela e onde ela está, né? Definir a rede social, tá? Então, definir o público, definir qual vai ser o conteúdo, né? E dentro desse definir o conteúdo, é preciso que o conteúdo atraia atenção, que retenha a pessoa ali, reter o potencial paciente ali e converter, ou seja, você ter o resultado daquilo que você propôs naquela publicação, né? Ter uma conversão daquilo, que pode ser engajamento, como pode ser um contato direto com você ou com o seu site, tá? E o terceiro passo, distribuir a sua publicação para pessoa certa, né? Simples assim, para quem você quer no seu consultório. Por isso é tão importante definir o seu público, por isso é tão importante entender que ter um posicionamento nas redes sociais é você definir 2, no máximo 3 áreas de atuação ali e ser conhecido como uma autoridade, uma referência naquelas áreas. Isso é ter um posicionamento, é ter um espaço naquela área que você atua dentro do mercado da odontologia, tá? E pode ser para o seu público, para a sua comunidade ali, né? Tem gente que fala, Carla, mas nossa, ser referência, será? Vou ficar conhecido, vou ficar famoso? Não, quando você aprende a fazer anúncio, você direciona para um grupo de pessoas que é suficiente para encher sua agenda, para você chegar no 25 em 1. É claro que quanto maior for o seu atendimento, quem tem clínica, né, clínica com várias cadeiras, por exemplo, aí vai divulgando, vai anunciando para mais pessoas, para um público daí cada vez maior dentro daquela cidade, né? Então tudo deve ser proporcional à sua capacidade de atendimento, né? Mas é possível
fazer esse tipo de divulgação, trazer um resultado de pacientes bem bacana. Quem aprende esses 3 passos, né, tem um resultado muito mais rápido. Aqui, Viva a Vida Eventos, como definir o público. Para definir o seu público, primeiro precisa entender a área de atuação, né, que área você quer divulgar. Então, vou dar um exemplo aqui da odontopediatria. E aí, com quem é que você vai falar? No nosso caso, uma das nossas personas, né? Eu ensino isso, o nosso público é uma personificação do público, a gente chama de persona. Uma das nossas personas é a mãe de crianças de uma certa faixa etária, né? Então, eu faço anúncio, eu faço as minhas publicações, eu faço os meus conteúdos, meus posts, principalmente vídeos, né? Nós fazemos muitos vídeos nas nossas redes sociais para mães. Então, direcionado para mães, não é nem muito para os pais, né? Às vezes a gente inclui os pais também, mas eu falo muito com mães, porque de 80% a 90% dos nossos pacientes vão para as nossas clínicas acompanhados das mães. Ou seja, é quem é a tomadora de decisões, né? Da decisão de escolher o cirurgião dentista, o odontopediatra. Então, esse é o nosso público, uma faixa etária, uma região, né? Para quem é que você vai divulgar? Para quem é da sua cidade, não sei em que cidade você está, se a cidade é grande, se a cidade é pequena, né? Como definir se o meu público é do Face ou do Instagram? Isso eu ensino também para quem é meu aluno, principalmente além das áreas de atuação, por faixa etária, tá? Então, tem faixas etárias que estão mais no Instagram, não que estejam só no Instagram, né? E faixas etárias que estão mais no Facebook. Então, dependendo do que você vai divulgar e dependendo para quem você vai divulgar, dependendo da idade média, e isso aonde você vê nos seus cadastros de pacientes ou quem você quer atrair para o seu atendimento, né? Aí você pode investir mais numa rede social do que outra, ou escolher uma mesmo, como foi o caso dessa minha aluna, ou divulgar nas duas, né? Mas entendendo que possivelmente sempre avaliando os resultados, você faz uma publicação lá, sempre tem que olhar ali um dia depois, no dia seguinte, uma semana depois, fez anúncio, né? Fez anúncio, como é que tá o resultado daquele anúncio, para entendendo se a comunicação tá adequada. Isso de comunicação, tipo de comunicação, a gente conversa demais dentro do nosso canal direto com o aluno, dentro do método dentista referência. Por quê? Porque cada dentista tem um tipo de comunicação com o seu paciente. É por isso que eu acredito e tenho experiência com isso e com os alunos, de que é o dentista que conhece a comunicação que ele deve ter com o seu público. A gente não pode delegar isso, terceirizar para uma agência e deixar a agência fazer sozinha. E aí você avaliar os resultados. Então tá, onde será que está mais o meu público? No Insta ou no Face? Divulgue nos dois e vai vendo os resultados, vai colhendo os resultados, vai analisando. E muito importante aprender a divulgar o seu consultório. Então hoje o tema aqui foi os 3 passos para a divulgação eficiente do consultório. E eu vejo muitas dúvidas em relação a isso, que costuma ser uma dificuldade grande. Carla, eu preciso, o paciente chegou, então aprendi a divulgar, tô divulgando meu consultório, mas e agora? Preciso aumentar a conversão de consultas em tratamentos fechados. Senão, o paciente não se torna seu paciente. Ele só é seu paciente, você só vai conseguir praticar a odontologia nele, né? Aquela técnica que você aprendeu, aquela solução que você tem para ele, se você efetivamente fechar o tratamento com ele. Se você for eficiente no fechamento, na conversão de consulta em tratamento fechado, né? E as redes sociais é um desses canais, é uma dessas possibilidades, imagina só, né? Então a gente fala muito sobre divulgação, sobre fidelização, né? O melhor paciente é aquele que é fidelizado,
O melhor paciente é aquele que já te conhece, que já gosta de você. E aí é preciso aprender estratégias para trazer esse paciente de volta, para ele se lembrar que ele precisa retornar para o bem dele, para o bem da saúde dele, para o bem da autoestima dele, né? Só que como fazer isso? Tá bom? Então, uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.